para a área da saúde mental, que a gente vai falar sobre prevenção e conscientização, né, a respeito do suicídio. E então é importante a gente discutir um pouquinho sobre a raiz de todos os problemas, e eu entendo que a regulação emocional é o antídoto para a maioria, né, dos nossos problemas emocionais, comportamentais. Então, fico muito feliz de poder discutir esse tema com vocês. A respeito da interação, quero que vocês fiquem à vontade, né? Podem abrir o microfone, chamar, sinalizar, porque eu acho que fica mais informal mesmo. A ideia não é fazer algo tão engessado, é mais um bate-papo, né? Então, fiquem à vontade. Vamos lá. Vou começar a compartilhar a tela, tudo bem? Como eu disse, espera aí que eu sou um tanto quanto limitada no que diz respeito a tecnologias. Oi? Sim. Ok, então. Então vamos lá. Vou começar me apresentando, tudo bem? Então, meu nome é Larissa Alexandrino, eu sou psicóloga clínica, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, sou mestre em psicologia, com ênfase em avaliação psicológica pela PUC de Campinas, e atualmente estou me especializando em psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem, porque começou a pandemia e aí a gente vai caçar o que fazer, não é mesmo? Então, comecei mais uma especialização. Hoje eu atuo na clínica com enfoque em adultos e adolescentes. Já trabalhei também com crianças e idosos, não trabalho mais, mas foi uma experiência muito rica para a minha carreira. E, enfim, eu quero dividir um pouquinho com vocês o que eu vejo na minha prática clínica, né? E também trazer para a discussão a temática da regulação emocional. Bom, eu sei que temos psicólogos, estudantes de psicologia, temos profissionais de outras áreas, então o meu objetivo é trazer um conteúdo técnico, mas sair um pouco de uma linguagem muito formal, combinado? Fiquem à vontade para fazer perguntas e vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que as pessoas procuram ajuda psicológica? Né? Por que as pessoas vão para um consultório de psicologia, sentar na nossa frente e falar sobre o que as aflige? Eu não sei, né, como vocês percebem, mas aí eu falo muito do que eu observo na minha prática. Raramente as pessoas vêm para a terapia por conta, talvez, de um pensamento automático, né? Nós, terapeutas cognitivos, enfatizamos muito as cognições, os pensamentos, os significados que as pessoas atribuem ao que acontece, mas a grande maioria das pessoas que eu atendo, elas vêm porque alguma emoção está se apresentando de uma maneira problemática. O Leahy, né, ele fala no livro dele de regulação emocional bem isso, que os pacientes eles vêm à terapia por conta da forma como eles se sentem ou porque eles gostariam de sentir outras emoções, né? Então, geralmente as pessoas sentam na minha frente e falam: olha, eu tenho andado muito ansiosa, ou eu estou me sentindo muito triste, ou o meu ciúme está me trazendo muitos problemas. Então, a queixa primária do paciente em psicoterapia é a desregulação emocional. Então, nós vamos falar bastante sobre emoções. Para a gente começar a conceitualizar, né, o termo emoção, ele vem do francês, e eu nem vou me arriscar a falar isso em francês, mas ele significa comover, emocionar, e está ligado sempre a uma ideia de movimento. Então, só para a gente pensar um pouquinho como a gente enxerga na terapia cognitiva. Esse é o esquema que nós apresentamos para o nosso paciente e é assim que a gente considera que
nós tendemos a enxergar o mundo, ok? Então, existe uma situação, e aí a gente entende que essa situação ela é neutra. A partir dessa situação que ocorre, a gente percebe ela. E por meio da nossa percepção, nós teremos o que a gente chama de pensamento automático. É uma ideia que vem, ela não é reflexiva, né? Ela é intrusiva, ela bate na nossa cabeça. Quando vem esse pensamento, a gente tem uma emoção. E é a partir dessa emoção que a gente tem um comportamento. Então, para ilustrar, vamos imaginar uma pessoa que está caminhando pela rua e ela vê um cachorro. Ela vê o cachorro e ela percebe esse cachorro como uma ameaça. E ela pensa, então, meu Deus, eu vou ser atacada, esse cachorro vai me morder. E ela vai sentir medo. Ao sentir o medo, provavelmente o comportamento dela vai ser de fuga. Ela vai sair desse local onde está esse cachorro. Ok. Lembra que eu disse que a situação é neutra? Por que isso? Todo mundo tem medo de cachorro? Não. Talvez uma outra pessoa, numa situação como essa, ao ver um cachorro, vai pensar: coisa mais linda, eu quero fazer carinho nele. E aí, então, ela vai ficar animada e o comportamento dela vai ser se dirigir até o cachorro. Ok? Então, a gente vai pensar a emoção como um gatilho que vai nos levar a ter um comportamento. Ok? As emoções, elas não vêm do nada. Então, a gente deve considerar, né, e a OMS traz isso, enfim, não tem como ver o homem de outra maneira. Nós somos, né, ao pensarmos na nossa Constituição e na saúde, nós somos seres biopsicossociais e também tem um lado espiritual. Então, ao pensar em emoção, a gente não pode pensar ela como um fenômeno puramente psicológico, né, mentalista. Não, não é isso. A emoção, ela tem uma forte carga biológica, fortíssima, porque ela é uma descarga fisiológica, né? Ela vai envolver o sistema endócrino, ela vai envolver a parte neurológica também, como a área do estriado e o nosso sistema límbico. Então, ela é um evento fisiológico que necessita de um cérebro para decodificar essa informação, ok? Eu optei por não entrar de cabeça nesse tema, porque ele é bem complexo. Aí a gente ia ter que falar de neuropsicologia, a gente ia ter que falar de psicofisiologia, e talvez eu nem seja a profissional mais recomendada, né, para falar sobre isso. E é bem técnico, ok? Mas a ideia que eu quero discutir com vocês é o seguinte: a emoção, ela é um resultado químico do nosso corpo, tudo bem? Pensando nisso, a gente vai ter que separar um pouquinho o que é humor, emoção e sentimento. Existe uma diferença entre esses três termos. É claro que, ao falar, por exemplo, com os nossos pacientes, a gente não vai ficar batendo na tecla, não, olha, isso que você está me falando é um sentimento, isso que você está me falando é uma emoção, enfim, não é isso. Mas nós, enquanto profissionais de saúde, é importante a gente entender essa distinção. Então, vamos pensar assim, o humor, ele é um pano de fundo, né? Quando eu viro para alguém e ela fala assim, e aí, como que você tá? Estou mal-humorada. O que eu entendo? Que essa pessoa está muito propícia a vivenciar emoções desagradáveis, né? Ele é um tônus afetivo que vai direcionar a nossa vivência emocional. Eu não sei se vocês já usaram um aplicativo que chama Cogni, que ele é muito bacana para fazer registro de humor e de pensamento, né, com os pacientes. E a primeira tela, quando a gente abre, é uma carinha e a gente vai direcionar o humor, né? Ele pergunta, como que está o seu humor? Então, eu tenho desde um humor elevado até um humor deprimido. Ok, então, esse é o nosso pano de fundo.
Imagina que se eu estiver bem-humorada e alguém vir e me contar uma piada, a probabilidade de eu rir dessa piada é muito grande. Agora, se eu estiver mal-humorada, assim, bem azeda, e alguém vir e me contar uma piada, provavelmente eu vou mandar essa pessoa para PQP mentalmente. Mentalmente, é claro, porque a gente usa e abusa das habilidades sociais, não é mesmo? Então, assim, é só uma piada, mas o meu humor é o que vai direcionar como eu vou reagir a ela. Primeiro ponto. Segundo ponto é o que são as emoções e é o que a gente discutiu anteriormente. Então, é uma reação aguda, momentânea, é uma descarga, né, química no nosso corpo, e aí vai trazer uma série de reações somáticas também. Então, a gente vai ter reações neurovegetativas, motoras, hormonais, vasomotoras, e o que isso significa? Vamos pensar um pouquinho na ansiedade, né? Então, quando eu fico ansioso, eu tenho uma descarga de cortisol, adrenalina, enfim. E isso vai ter uma reação muito intensa no meu corpo. A raiva, a ansiedade são emoções muito físicas, né? A gente sente muito elas. Então, eu vou ter uma aceleração do batimento cardíaco, da minha frequência respiratória, e isso eu não controlo. O meu tônus muscular vai ficar mais enrijecido, às vezes os pelos arrepiam, eu vou ter uma alteração na minha circulação sanguínea, né? Então, o sangue, ele tende a ser direcionado aos órgãos fundamentais. Então, tudo isso vai mudar por conta da emoção. Agora, o sentimento é o resultado da atribuição semântica, né? É aquela parte que o cérebro vai decodificar a emoção e vai dar um resultado, vai apresentar um resultado para a gente. Então, quando eu viro para vocês e falo assim, ansiedade, vocês sabem o que a ansiedade representa, né? O sentimento é um fenômeno muito mais mental do que somático. Então, compreendendo isso, a gente vai fazer algumas diferenciações, tá? E isso é uma coisa, como eu disse, mais técnica, mais conceitual. Então, pensa, por exemplo, num processo de luto. Uma pessoa enlutada, ela não estará triste o tempo inteiro, mas provavelmente o humor dela vai estar deprimido, né? Ela vai sentir essa tristeza como ondas, e quando eu falo sobre você está triste, ela tem toda uma representação do que é a tristeza na cabeça dela, ok? Então, essa é a parte mais, como que eu posso colocar? É a parte mais técnica, né? Da gente entender o que é essa emoção que nós estamos discutindo. Agora, essas emoções, elas são inatas ou elas são aprendidas? A gente nasce com ela ou a gente vai aprender com o ambiente? Bom, nós temos duas linhas principais. A primeira vai falar um pouquinho sobre uma característica evolutiva dessas emoções. Então, essas emoções como universais, presentes em todos os seres humanos. Para a gente falar um pouquinho disso, eu vou apresentar o Paul Ekman. Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse cara, ele é muito legal. Ele é muito, muito legal. Por quê? O Ekman começou a ficar meio bolado também em relação às emoções. Só que ele fez uma coisa fantástica, porque ele foi investigar isso de maneira científica. E aí é que está o X da questão, né? Enquanto psicóloga, muitas vezes, a gente acaba entrando em umas discussões muito filosóficas, e elas são necessárias. Mas tão necessárias quanto essas discussões é uma comprovação empírica. É eu matar a cobra e mostrar o pau, né? E foi o que esse cara fez. Então ele começou a pesquisar sobre emoções, e aí ele queria saber se todas as pessoas sentiam as mesmas emoções. E ele começou ele, de maneira resumida a história, então assim, ele fotografou o rosto das pessoas ao sentir algumas emoções e começou a fazer uma pesquisa que envolvia a América do Sul e a América do Norte, e as pessoas reconheciam essas emoções, né? Então, olha, isso é alegria, isso é tristeza, isso é raiva.
E ele documentou e apresentou esse estudo. As pessoas viraram para ele e falaram assim, ok, Ekman, mas isso daí lá na década de 50, década de 60, ok, mas nós temos o cinema, né? E aí as pessoas vão ao cinema e um filme americano passa na Argentina, no Chile, no Brasil, e as pessoas entendem o que é emoção por conta das revistas e tal. O Sado, como ele falou, ok, eu vou provar minha teoria. E foi quando ele encontrou uma tribo isolada lá em Papua Nova Guiné. E ele foi, então, ver se essa tribo isolada também reconhecia as emoções como nós ocidentais reconhecíamos. E, enfim, eles não tinham nomes, né, para as emoções, mas eles conseguiam reconhecer por meio de eventos. Ele foi, sistematizou bonitinho, apresentou aí a ciência como ela tem que ser, né, sempre muito crítica. A galera virou e falou assim, ok, Ekman, mas você não pode pegar uma tribo isolada e falar que isso funciona. Ele falou, tudo bem, então esse é meu método. Ele entregou todo o método dele e foi novamente reproduzida essa pesquisa com uma outra tribo isolada, uma tribo chamada Dani, que fica perto da Nova Zelândia. E eles conseguiram também, essa tribo, eles não tinham nenhum tipo de sistema de escrita, eles lá não tinham nome, nenhuma representação para as emoções, mas eles mostravam as fotos e eles conseguiam falar, esse cara, ele tá com essa cara porque o filho dele morreu. Então, era quando eles mostravam uma fotografia referente à tristeza. Ou, esse cara aqui, ele tá com essa cara assim porque tem predador rondando a cabana dele. Então, era medo, né? Enfim, o Paul Ekman conseguiu provar empiricamente, cientificamente, que algumas das nossas emoções, elas são universais. Bom, nessas fotos a gente consegue entender um pouquinho, né? Aqui a gente vê por meio das expressões faciais, e aí nós temos as microexpressões, quem estuda essa área consegue falar com muito mais propriedade, mas aqui, né, o músculo perto do lábio, da boca, próximo aos olhos, eles mexem quando a gente fica feliz. Então, quando a gente é feliz, a gente sorri, não é? E a gente consegue perceber que isso se reproduz independente da idade, independente da cultura, da etnia. E isso também acontece, por exemplo, com o nojo. Quando a gente está com o bebê, é muito massa, né? Porque o bebê, ele não fala, ele não consegue expressar verbalmente o que ele está sentindo, mas tenta dar uma papinha que ele não está muito afim. Ele vai fazer uma cara que você claramente vai identificar que essa criança está com nojo, né? O nariz sobe, assim. Enfim, o Ekman conseguiu identificar 6 emoções universais, sendo essas: a raiva, o nojo e o medo. E aí a gente entende que essa raiva ela vai, né, ter nuances, que ela pode ir desde a fúria até o incômodo. Então a gente entende que ela vai se apresentar dependendo do contexto. Então, se alguém vem e, sei lá, gratuitamente dá um tapa na minha cara sem eu ter feito nada, eu vou ficar muito enfurecida, eu vou ficar muito, muito irritada, né? Mas, não sei, eu tô num ambiente e tá um barulho que, enfim, eu não escolhi, um barulhinho um pouco chato, não faz sentido eu ficar furiosa, né? Embora talvez eu não fique, né? Talvez eu também fique irritada. Mas aí vai ser mais um incômodo, uma irritabilidade, ok? Todas as nossas emoções, elas terão essas nuances. E aí o nojo, a gente tem a repulsa, a ojeriza, o ranço. Hoje a gente fala muito ranço, né? Então, tô com ranço de fulano, peguei ranço de tal pessoa. O medo, ele vai desde uma preocupação até o terror. E aí nós temos a ansiedade também, que é uma emoção derivada do medo. E as outras 3 emoções dessas 6 são tristeza, surpresa e alegria. Bem, a surpresa, ela tem uma característica que ela é bem legal. Ela não é uma emoção pura, né? Então a gente vai ter surpresa, um susto, um espanto, mas o que isso significa no fim das contas? A surpresa, ela é como se fosse
um mensageiro. Ela vai anunciar uma emoção que vem depois dela. Então, eu descobri que eu ganhei R$ 1 milhão. Eu vou ficar surpresa e muito feliz. Eu descobri que riscaram meu carro. Eu vou ficar surpresa, eu não tô esperando isso. Eu vou ficar bem irritada, né? Ah, eu descobri que alguém que eu gosto muito faleceu. Eu vou ficar surpresa e depois eu vou ficar triste. Bom, então eu apresentei para vocês 6 dessas emoções universais. Ok, Lari, mas nós não temos só essas 6 emoções ou as derivações delas. Sim, porque entra um aspecto referente à cultura, tá? Que vai abranger, então, a parte étnica, a parte grupal das emoções. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Por exemplo, existe uma palavra chamada malu na Indonésia. E ela fala sobre uma sensação de inferioridade quando a pessoa está na presença de alguém muito poderoso. Na Alemanha, a gente tem uma palavra bem difícil de dizer a propósito, que eu acho que chama Torschlusspanik, que é uma sensação de luta contra o tempo. Sabe quando você está estudando para aquela prova e, tipo, você tem um conteúdo acumulado de um semestre e você tem que dar conta dele em 3 horas? Então, é isso que vocês sentem. Torschlusspanik. Ou quando a gente sai mega atrasado para um compromisso, é uma ansiedade que a gente sabe que o negócio já está perdido, mas ainda assim a gente está ansioso. Na Alemanha eles têm um nome para isso. E no Brasil a gente tem uma palavra só nossa, né? Que chama saudade, que é uma nostalgia melancólica por estar longe de alguém, seja no tempo ou no espaço. Eu fico indignada com o fato das outras culturas não terem uma tradução decente para saudade, não terem uma palavra para saudade. Chegar em alguém, né, em inglês e falar, tipo, I miss you, eu sinto a sua falta, não é a mesma coisa de falar, eu estou com saudade. Isso é uma coisa nossa, é uma coisa brasileira. Então, o que significa? É óbvio, né? A cultura ela vai influenciar na nossa maneira de pensar, na construção do raciocínio, na maneira de se comportar. Coisas que são aceitas aqui no Brasil não são aceitas em outros países e vice-versa, né? E vai também, como influencia a linguagem, vai influenciar na maneira que a gente sente. É óbvio, quando eu falei sobre essa palavra indonésia e alemão para vocês, vocês já vivenciaram isso. E não é porque não tem uma palavra equivalente para saudade nas outras línguas, eles não sentem falta de quem eles não têm por perto, né? Mas ter uma palavra para representar uma emoção ou uma sensação é algo muito característico da cultura. Então, o que a gente pode concluir disso? As nossas emoções, elas têm um caráter biológico, universal, mas em contrapartida, elas são moduladas pela nossa cultura, né? Elas são validadas, elas são incentivadas e elas são aprimoradas, por assim dizer. Bom, como a gente disse, né? Ao sentir uma emoção, eu vou ter uma interpretação que é um sentimento. Embora essas emoções elas tenham se desenvolvido, né, e elas venham de uma adaptação evolucionária, e elas são universais, essas interpretações, as avaliações, as respostas, elas são socialmente construídas. Então, por exemplo, a tristeza, a ansiedade, são emoções que têm um valor cultural muito arraigado. Até uns tempos atrás, admitir que você está ansioso por alguma coisa era quase um atestado de fraqueza aqui, né, na nossa cultura. Brasil, interiorzão e tal. E isso está mudando, ainda bem, a cultura, ela muda com o tempo. E como que isso vai se construindo? Pela fala do outro. O que nós precisamos ter muito cuidado? Com a atribuição de valor a uma emoção. Né? Por que nós não falamos, por exemplo, que uma emoção é positiva ou negativa? A gente não deve falar isso. Né? Ai, fulano, é porque você
está vivenciando uma emoção negativa. A partir do momento que eu falo isso, eu estou atribuindo valor à emoção. Eu estou falando que ela é ruim, né? Infelizmente, a gente cresce ouvindo isso. Então, inveja. Ah, quantas vezes vocês já ouviram alguém falando abertamente que estava com inveja de algo? Tem inveja, nossa, a gente cresce sabendo que sentir inveja é feio, né? Raiva. A gente cresce ouvindo que sentir raiva é errado, que a ansiedade é uma fraqueza, que ter mágoa não é de Deus. Escuta, às vezes, um adulto falando com uma criança e se apavore, né? Porque a criança vem e fala assim, eu tô com raiva do fulano, porque o fulano, sei lá, me deu um pescotapa no recreio, ou não deixou eu brincar, sei lá o que o fulano fez. Não pode sentir raiva. Raiva não é de Deus. Ah, não. Né? Então vamos pensar que a raiva brotou do nada. Se você acredita que Deus fez você, a raiva foi um implante de um ET no teu corpo. Gente, a raiva tem uma função. E quando você fala para a criança, né, olha, a inveja é feio, a raiva não é de Deus, você está falando para ela que aquilo que ela está sentindo é errado, é ruim e não tem valor. E aí é o começo do problema, tá? Mas enfim, vamos prosseguir. O que a gente precisa entender? As nossas emoções, elas possuem função. E esse é o segundo ponto. Como eu disse anteriormente, nós não podemos dizer que as nossas emoções são positivas ou negativas, né? Porque isso atribui valor. Também é um pouquinho complicado falar que uma emoção é funcional ou disfuncional. Por quê? Porque a gente precisa considerar o contexto. Bom, via de regra, as nossas emoções, elas têm duas funções principais, que é a manutenção da vida e adaptação ao meio. Ok? Tá. Mas não são apenas essas. Elas têm muito mais funções. E a gente pode citar 4 aí. A primeira função é uma função didática. O que é essa função didática? Ela vai informar para o outro como eu estou me sentindo, ok? Então, por exemplo, eu estou o tempo inteiro com esse negócio aqui, né? Então, por exemplo, lá em casa, o senhor, meu marido, quando me vê com raiva, ele já entendeu o seguinte: hoje essa mulher tá problemática, não é um bom momento para falar com ela, né? Então, quando eu estou expressando que eu estou irritada, que eu estou com raiva, eu estou comunicando a outra pessoa o seguinte: ó, hoje eu tô azeda, hoje eu não estou bem, hoje talvez eu esteja um pouco mais impulsiva na resolução de um problema, tá? Então, essa é a primeira função. A próxima é uma função grupal. Por quê? As emoções, elas têm uma função de criar um sentimento de afiliação. A alegria, por exemplo, né? Quando eu tô feliz, quando acontece alguma coisa e eu fico feliz, eu quero comunicar alguém, eu quero ter pessoas à minha volta para comemorar, né? Se eu não tenho ninguém, a primeira coisa que eu vou fazer é catar o meu celular, pegar meu WhatsApp, falar para as pessoas que eu me importo. Então, ela também tem uma função de comunicar para o grupo e fazer esse processo de ajuntamento. Ela aglomera as pessoas, isso é um perigo em época de pandemia. A outra função da nossa emoção, ela é cultural, né? Por mais que a gente fale que a gente não deveria fazer muito juízo de valor em relação às nossas emoções, elas transmitem coisas. Então, vamos pensar o orgulho. O orgulho era uma emoção muito característica dentro do grupo dos samurais, né? Na cultura japonesa, arcaica, enfim. Eles prezavam muito isso, a ponto até de cometerem suicídio quando eles se sentiam desonrados, né? Então, é uma característica da cultura. E, por fim,
ela tem uma função individual para comunicar para a pessoa como ela está se sentindo, para mostrar alterações fisiológicas, para mudar também a questão da disposição, da motivação. Então, as nossas emoções, elas vão agir não só na preservação da espécie, mas nesses 4 aspectos. Embora a gente não possa dizer que existam emoções positivas e negativas, nós devemos entender que as nossas emoções, elas têm aspectos positivos e negativos. Como assim, Lara? Eu acho que vocês já devem ter assistido aquele filme chamado Divertidamente, que ele é muito, muito massa, né? Ele, quando eu era terapeuta infantil, era, eu tinha até gravado em DVDs, né? Porque as pessoas usavam DVDs. Eu tinha uns DVDs pirados que eu dava para o paciente quando ele nunca tinha assistido. Ó, leva, é seu, vai assistir. Por quê? E para adultos eu também passo. Eu acho muito legal como eles mostram as funções das emoções nesse filme. Porque a coitada da tristeza, ela é mega desvalorizada. Aquela alegria, ela é uma chata. Eu não, eu não dou muita conta da alegria, não. Ela tem a função dela, ela deixa a Riley feliz. Mas, cara, ela é muito positiva. A alegria é quase uma coaching motivacional. Não dou conta da alegria. Enfim, é muito interessante, né? Como ao final do filme, a tristeza, coitada, que ela era desvalorizada, ela tinha que ficar no cantinho dela, ela retorna para o grupo das emoções principais, lá no centro de controle, e as outras emoções percebem a função dela, né? Quando ela saiu de cena, a menina desregulou total. O que a gente precisa entender? Toda emoção, ela vai ter um aspecto bom e um aspecto ruim, levando em consideração o contexto. Então vamos pensar na tristeza. Sei lá, você acabou de terminar o seu relacionamento. É óbvio que você vai ficar triste, né? A menos que esse relacionamento tivesse muito ruim, e aí já era pra você ter terminado há um bom tempo. Mas enfim, você ficou triste porque você terminou o seu relacionamento. A tristeza vai levar você a refletir sobre o que aconteceu. Nossa, o que foi que aconteceu? O que deu de errado? E essa reflexão é muito importante para a gente parar, pensar, entender os nossos erros, conseguir reparar, aprender com o que aconteceu. Mas, em contrapartida, ela também promove isolamento. E aí, eu me isolo, eu não sou exposta a estímulos que podem ser reforçadores, e aí tem uma alteração no meu humor, enfim, isso pode levar à depressão. Outra característica, né, a ruminação também, ficar, ai, por que comigo? Por que que isso aconteceu? Gente, ruminar não leva ninguém a lugar nenhum, né? Então, reflexão é uma coisa, ruminação é outra. A ansiedade, por exemplo. Uh, se a gente não ficar ansioso, a gente provavelmente vai se meter em algumas situações que são perigosas. Então, eu estou dirigindo e aí tem um semáforo na minha frente. Eu estou vendo que ele vai fechar. Se eu não paro e penso, não, meu, é melhor eu parar nesse semáforo, porque vai que um carro vem e bate em mim. Eu vou passar direto. E aí eu posso realmente, né, causar um acidente de trânsito. O problema da ansiedade é que às vezes ela paralisa. A gente estima tantos riscos e começa a nos ver como pessoas sem habilidade nenhuma para lidar com a situação que a gente trava. A raiva está ligada à defesa de direitos. Uma pessoa que não sente raiva de nada, ela fica muito mole, ela é uma banana, né? Todo mundo faz o que quiser com ela. Mas também não dá para eu sentir raiva e querer resolver tudo na base do pé no peito. Não é assim que as coisas funcionam, né? Então, o lado positivo é defender direitos. O lado negativo é o excesso de agressividade. O nojo, ele é muito importante, né? Por conta da autoproteção. Ao ver um alimento, um lugar que eu entendo que aquilo ali não tá legal, eu fico enojada, né? Eu não quero. Por quê? Porque eu posso me contaminar, posso colocar a minha saúde em risco. Isso acontece com pessoas também. Por que a gente pega ranço de algumas pessoas? Porque a convivência com aquela pessoa não é saudável, né? Qual que é o problema do nojo? Excesso de seletividade. Aquela pessoa que, não quero, ai, enfim, vocês conhecem.
A inveja. A inveja, ela promove autodirecionamento. A inveja é uma emoção muito importante. Porque eu não sei vocês, quando eu tô ralando de trabalhar e eu vejo alguém batendo perna e viajando, nossa, eu rasgo de inveja. Eu tenho muita inveja. Né? Por quê? Porque eu gostaria de ter aquilo também. Agora, qual que é o lado negativo da inveja? A ruminação e a hostilidade. Não é porque eu estou trabalhando enquanto a outra pessoa está batendo perna que eu vou desejar, por exemplo, que chova a viagem dela inteira. Não é porque eu não tenho que o outro não pode ter, entende? E por fim, o ciúme. O ciúme, ela é uma emoção importante, mas é também uma emoção perigosa. Né? Ciúme e raiva, quando elas estão desreguladas, são emoções perigosas. Por quê? Eu posso ficar enciumada, né? Se eu ver, por exemplo, que, enfim, meu marido está comprando uma bicicleta e eu tenho certeza que eu vou ser trocada pela bicicleta, sabe? E eu vou ficar com ciúme da bicicleta. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou quebrar a bicicleta dele? Não, eu não vou quebrar a bicicleta dele. Eu vou, sei lá, investir mais tempo para que ele fique comigo, entende? Embora às vezes dê vontade de quebrar a bicicleta dele, tá? Mas a gente não pode destruir aquela pessoa, aquele objeto que está sendo alvo do nosso ciúme. Essa é uma manifestação negativa. A gente tem que buscar preservar a pessoa ou algo que eu me importo a ponto de me enciumar dela. Tudo bem? Pensando Lari, nisso, oi, antes de você continuar, acho que é diga, legal já ir interagindo também, né? por favor. No meu mestrado, o meu estudo foi sobre a tristeza e a função da tristeza, né? E é bem interessante porque a gente sempre cita o filme Divertidamente, porque ele ilustra muito bem a função de todas as emoções, mas a tristeza é o alvo, né? Uhum. E aí, quando você fala dos aspectos positivos e negativos, e embora a gente saiba que tem fatores biológicos, mas o cultural ele também é influente, a gente percebe essa diferença entre culturas ocidentais e orientais. Então, numa cultura oriental, eles observam mais os aspectos positivos da tristeza mesmo, de reflexão, né, de Uhum. pensar sistematicamente sobre o que foi perdido, o que pode ser alcançado, né, de busca de apoio social. E na nossa cultura ocidental, é um sentimento, é uma emoção que, na verdade, nós observamos enquanto negativa. Então, não é que ela seja de fato, né? Mas é algo que a gente reluta muito em sentir, que a gente nega, né? Não só a tristeza, mas as outras, como a raiva ou a ansiedade, né? Mas a tristeza, ela vem muito associada com essa característica de ser vulnerável, né? De demonstrar Uhum. vulnerabilidade. E é muito doido isso também, né, Flávia? Como ao longo do tempo isso tem sido reforçado, e eu acho que talvez esse momento que a gente está vivendo, fortemente influenciado pelas redes sociais, a gente acaba criando uma ideia de que a vida das pessoas é sempre muito boa, é sempre muito feliz, porque ninguém aparece triste, né? Parece que quem tá triste, não sei, ela tem, realmente é como se fosse um defeito, né? É como ela tivesse um Sim. defeito para sentir essa emoção desagradável. E na verdade é muito importante ficar triste, porque senão a gente se torna pessoas inconsequentes. Se a gente não é capaz de parar, pensar, refletir, se entristecer por nós, pelos outros, isso fala muito da empatia também, né? A Uhum, gente, a gente acaba virando um rolo compressor em cima de nós e das outras pessoas. uhum, E exatamente. e é muito doido, né, a questão do valor em cima das emoções. Parece que as únicas emoções que são boas e que valem a pena é a alegria. Então, Uhum. vamos festar a rodo, né? Mas ao mesmo tempo, a alegria o tempo todo, a gente acha que enche o saco, né? Já encontrou uma pessoa feliz 7 horas da manhã, dando bom Não, dia, cantando? muito menos no calor. Por favor, no calor não. Então, vamos. Pera aí. Ai, gente. Ok, cortei.
Então tá. Então é importante que a gente entenda a funcionalidade e a disfuncionalidade. Isso está muito ligado ao contexto e também muito ligado à cultura, ok? Tendo isso em mente, a gente vai falar agora especificamente sobre regulação emocional. E a regulação emocional, ela é um termostato, sabe? Ela é um termômetro que vai medir as nossas emoções, desde mais intensas até mais amenas, e a partir disso, a gente se coloca no mundo. Tá. Deixa eu tentar dar um exemplo mais prático. Imagina que você acabou de tirar uma nota baixa numa prova. Sei lá, você foi fazer uma prova e é só uma prova, enfim, você tem 10 matérias nesse semestre da faculdade, você tirou uma nota baixa em uma prova. Cara, ok você ficar triste, ok você ficar chateado, começar, nossa, onde foi que eu errei, o que eu poderia ter feito de diferente. Agora, você sentar, chorar rios, tipo, é a primeira prova ainda, a B1. Você começa a chorar rios, você sai chutando as cadeiras da sala de aula. Quando a gente olha para isso, a gente entende que não está batendo. Né? Então, assim, a reação, a intensidade, a expressão é muito superior ao estímulo que foi apresentado. A regulação emocional é a capacidade que a gente tem de responder emocionalmente aos estímulos que nos são apresentados de uma maneira coerente. Pensando nisso, a gente precisa entender que há um contexto, né? Então, essa regulação emocional, ela é contextual. Então, eu preciso entender o momento da vida da pessoa, o que aquilo representa para ela, como ela foi acostumada, né, a lidar, enfim, os valores que estão por trás. A regulação emocional, ela vai envolver a modulação dessas emoções e o que isso significa. Eu posso ter um pico na hora que acontece, então, sei lá, alguém me fecha no trânsito, eu não sei vocês, mas eu fico muito pé da vida, eu fico muito brava, né? Mas não significa que eu vou descer do meu carro com o extintor e quebrar o vidro do carro da outra pessoa, né? Eu lembro de uma situação na clínica que eu recebi uma paciente que foi isso que levou a procurar terapia. Ela tomou uma fechada no trânsito e ela ficou tão irritada, que ela começou a perseguir a pessoa, ela fechou a pessoa depois de umas ruas, e ela desceu, ainda bem que não foi com extintor, mas ela desceu com a bolsa e ela começou a dar bolsada no carro da pessoa, e aí a pessoa arrancou, foi embora, aí ela entrou e falou assim, não, pera, tem alguma coisa errada comigo. Foi uma fechada, ok, eu tenho um pico, mas a gente, sei lá, a gente vinha pra dentro, fica irritado, depois a gente volta. Ela não conseguia voltar, ela ficou perseguindo a pessoa pelas ruas até fechar essa pessoa, né? A modulação das emoções, então, está relacionada à capacidade de conseguir voltar. E para isso, a gente vai usando algumas estratégias, né? E essas estratégias adaptativas, elas incluem aceitar a minha emoção. Então, como por exemplo, né, que a Flávia falou da tristeza, e como na sociedade assim, ocidental a gente tem dificuldade de lidar com ela. Tá tudo bem, a gente não escolhe ficar triste, não é legal ficar triste, mas é o que tem para hoje. Então, eu vou ficar triste, eu vou fazer as minhas coisas tristes, né? Então, dependendo da intensidade dessa tristeza, eu estou triste, mas eu vou lá no banco pagar o boleto, porque o boleto vence e eu vou triste pagar o meu boleto. Eu expresso as minhas emoções, então eu falo, olha, fulano, agora eu não tô bem para conversar porque eu tô irritada. A gente pode falar depois? Eu valido a minha emoção. Ao invés de olhar para ela como se fosse uma coisa totalmente incoerente, eu entendo a função dela, né? Então, poxa, eu estou triste porque eu perdi aquela vaga de emprego que eu queria tanto e era muito significativo para mim. E eu aprendo através das minhas experiências emocionais. Tudo isso está relacionado a um construto chamado qualidade de vida, que a gente também chama de bem-estar, felicidade, satisfação de vida, que ela inclui 4 aspectos,
o econômico, o biomédico, né, o físico, o psicológico e o geral. E quando a gente pensa em qualidade de vida e bem-estar psicológico, a gente está falando de uma vivência de afetos positivos. Mas, poxa, Lari, eu vou viver sempre feliz? Não, é claro que não. Mas quando a gente olha para a nossa vida e a gente percebe que na maioria dos dias o meu humor tá bom, na maioria dos dias eu sou capaz de viver afetos positivos, eu coloco isso na balança, eu entendo então que eu estou vivenciando uma situação de bem-estar. E o bem-estar, ele não é neutro, né? Então, às vezes a gente pergunta para o paciente, ah, e aí, como que você tá? Normal. Ok, ser humano? O que é normal? Porque às vezes estar triste é normal para você, você está triste todos os dias, né? Então, o que é o normal? Normal é tranquilidade? Normal é satisfação? Então, não é normal, é mais, né? É um estado de eutimia. E eutimia não é a ausência de um tônus afetivo. A eutimia é quando eu tô um pouquinho por mais, é quando eu estou disposta a vivenciar afetos positivos. E eu também consigo me motivar, e aí entenda, não é essa motivação do tipo, vou acordar 5 horas da manhã para correr 10 quilômetros. Não, eu estou disposta para enfrentar meu dia a dia. Isso que a gente entende que é fundamental para a produção de sentimentos e sentimentos agradáveis, ok? Quando eu me referi, né, ao positivo, eu quero que vocês entendam que esse sentimento positivo não está ligado à valoração, mas é em polo, tá? Sentimentos agradáveis. Então, enfim, quando eu tenho a presença de uma emoção mais elevada e predominantemente, mais elevada e predominante no meu menu emocional, e ela não vai embora, eu estou falando de uma desregulação emocional, tudo bem? Então, além disso, de ter uma emoção muito intensa, muito presente, que me acompanha sempre, eu também posso ter uma alteração na intensidade. Desde de uma intensificação excessiva, né? Então eu vou ter uma emoção muito intensa, até uma desativação excessiva. E aí eu não vou sentir. Tudo isso vai se configurar no que a gente entende por desregulação emocional. E aí vem com a dificuldade de lidar com experiências desagradáveis ou processar emoções, seja ela qual for, tá? Então, quando eu intensifico, eu maximizo essa emoção. Quando eu desativo, eu vou viver um estado de entorpecimento emocional. Algumas pessoas viram e falam assim, eu não consigo sentir nada. Outras pessoas, quando elas começam a sentir uma emoção intensa, elas entram em estado de desrealização. Então, parece que elas saem, né, da realidade, elas desconectam, enfim. Quando isso acontece, geralmente, as pessoas tendem a usar estratégias para lidar com essa emoção. Então, eu sinto uma ansiedade e uma ansiedade muito elevada, muito forte. E ela me acompanha na maioria dos meus dias. O que as pessoas começam a fazer? Criar meios para lidar com essa emoção desagradável, tá? Por que que isso acontece? Porque ela tem esquemas, elas têm visões a respeito dessa emoção. Então, ela pode se sentir culpada por estar se sentindo ansiosa, ela pode não compreender o que significa ansiedade para ela pode não aceitar, ela pode querer racionalizar tudo, porque tem pessoas que tudo elas querem resolver na base das ideias, né? E elas não querem sentir as emoções. Ou elas têm uma visão muito simples da ansiedade. Elas não conseguem entender esse mecanismo complexo de prevenção de risco, mas que, se desregulado, começa a trazer algumas dificuldades de convívio. Porque uma pessoa que tem desregulação emocional, ela vai ter dificuldade para fazer coisas dela cotidiana, então é tudo muito mais difícil. Ela vai ter dificuldade no relacionamento interpessoal. Então, alguém que sente muita raiva, se eu virar e falar assim, vou colocar a tua garrafa aqui do lado, tá? Nossa, pode ser o fim do mundo para essa pessoa, né? E aí você começa a pisar em ovos numa pessoa que tende a reagir sempre muito, muito intensamente a algo que
é desse tamanho, tipo, ó, por favor, não deixa minha garrafa aqui não, eu prefiro ela aqui me incomoda, né? Então, enfim, isso acontece por conta da visão que as pessoas têm dessas emoções e a partir daí elas começam a ter comportamentos concretos para lidar com elas. Então, elas vão evitar, elas vão ruminar, né, ficar batendo em cima daquilo, elas vão ficar se preocupando excessivamente, elas podem começar a utilizar drogas, álcool, drogas, né, para desativar essa sensação. Então, muitas das pessoas que têm problema de adição com substância, quando você vai conversar com elas, elas falam que hoje elas usam porque elas não aguentam vivenciar a ansiedade ou uma tristeza, né? O processo de abstinência é sempre muito difícil. A fissura. Então, eu quero algo, eu fico animado com algo, eu fico excitado com algo, eu fissuro naquilo, eu só penso naquilo. E outras pessoas desenvolvem um comportamento alimentar disfuncional para lidar com a emoção. Então, eu tô triste, eu vou comer um brigadeiro porque eu tô triste, então eu mereço um docinho. Né? Outras pessoas já vão para alegria. Então tá feliz, aí bebe, aí come, enfim, né? Porque eu preciso comemorar. Tudo isso está ligado a estratégias de enfrentamento disfuncionais para as emoções. Eu acho que a que fica mais evidente de todas é a automutilação. Pacientes que se automutilam provavelmente têm uma dificuldade de regulação emocional. Por quê? Porque, enfim, algumas emoções, quando sentidas de maneira muito intensa, não é só uma dor emocional, é uma dor física, né? Porque lá no nosso cérebro vai ativar as áreas de dor. Então, essa dor que as pessoas sentem é uma dor física também. E aí a gente tem um recurso muito rico chamado endorfina, que quando liberado, ele produz uma sensação de bem-estar muito grande. E ele pode ser produzido, né, de maneira funcional por meio de atividade física ou quando a gente se machuca. Não sei quem já fez tatuagem, no começo dói bastante, mas depois é só um pequeno incômodo. Por quê? O nosso cérebro, ele fica inundado de endorfina. E algumas pessoas utilizam a automutilação como estratégia de liberação de endorfina e uma regulação momentânea para uma emoção muito intensa, né? Então aí eu trouxe para vocês um artigo científico que que fez uma meta-análise, né, a respeito de comportamentos de autolesão não suicida e a desregulação emocional, e eles identificaram uma correlação muito alta, né, entre esses comportamentos lesivos e a dificuldade de regular emoções. Então, quando que a nossa desregulação ela vira uma patologia? Quando eu perco a capacidade de acessar todo o meu repertório emocional e voltar para um ponto mediador. Como assim, Lara? Pensa, por exemplo, nos transtornos ansiosos, no TAG. A ansiedade está muito desregulada. E aí, uma das estratégias é a preocupação. A pessoa acha que se preocupando, ela consegue lidar com a ansiedade dela. Nos transtornos depressivos, a tristeza está desregulada. E uma das estratégias muito utilizadas é a ruminação, né? O transtorno bipolar, ele oscila. Então, eu vou desde uma alegria, que é muito disfuncional também. Tem relatos de pacientes que, sei lá, tiram a roupa em lugares públicos, saem doando propriedades, porque elas estão muito felizes, né? E isso também não é bom. E é uma tristeza também muito intensa. Então, a gente tem os dois polos. Os transtornos alimentares, os transtornos de uso de substância, porque aparecem, né, como estratégias de regulação, geralmente de vergonha, de raiva, de ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, a gente pode ter o nojo desregulado, a ansiedade desregulada. E o transtorno de personalidade borderline, ele vem como um transtorno que tem como carro-chefe a dificuldade de regular a emoção. O borderline é como se fosse uma pessoa que tivesse a pele toda exposta. Ele tá à flor da pele, tudo para ele é muito intenso, tudo para ele é muito mais difícil, ele vai sentir de maneira muito mais pungente do que qualquer outra pessoa.
Tudo isso começa por meio dos ambientes invalidantes. Não nos ensinam a regular as nossas emoções, não nos ensinam a rotulá-las, a gente enxerga elas como um evento negativo, né? Então, aqui eu coloquei uma tirinha, eu adorava essas tirinhas das traumáticas aventuras do filho do Freud, que o Jean Martin aparece, vira para o Freud e fala assim, né, ele se encontra e o Freud vira, o que foi agora, garoto? Ele, eu tive um pesadelo. O que a gente entende por alguém, né, que teve um pesadelo? Tá com medo. Olha, eu sonhei que tinha um homem mau que ia machucar a mamãe. Aí ele falou, bobagem, garoto. Foi só um sonho, vai dormir. E aí, no final, a gente viu quem que era o homem mau que estava querendo machucar a mamãe. Enfim, quantas vezes a criança vira pra gente, fala que tá com medo, fala que tá triste, e a gente vira e fala assim, não é nada. Não pensa nisso que passa, ignora, ao invés de ensinar ela a lidar com as emoções, de dar nome, de quantificar, a gente não ensina isso. E aí, vindo desses ambientes invalidantes, as crianças começam a procurar e desenvolver estratégias de compensação. Então, procuram outras pessoas como fonte de validação, tenta agradar, tenta impressionar, acentuam a expressão. Então, assim, se eu chego e viro e falo assim, mãe, meu dedo tá doendo. Ela vira e fala assim, não é nada, frescura. Da próxima vez, eu já vou entender que eu preciso uma valorizada, né? Então, eu já vou chegar, ai, mãe, meu dedo tá doendo. Se for frescura de novo, da próxima vez, eu vou me jogar no chão e começar, meu dedo, meu dedo. Algumas crianças aprendem a serem ouvidas só quando elas chegam no ápice da expressão. Às vezes a intensidade da emoção é mínima, só que para alguém olhar para ela, ela tem que maximizar a expressão, né? E aí a gente vê adultos que às vezes eles estão chateados com alguma coisa, eles não conseguem virar e falar assim, olha, eu tô chateado. Eles têm que fazer, assim, quase uma atuação para que as pessoas olhem para eles, né? Por quê? Fruto de um ambiente invalidante, ou se não a somatização para receber reasseguramento. Então, o que eu falo que é emocional não vale. Então, aí eu falo, eu tô ansiosa, eu tô com muita dor na minha barriga, eu tô com muita dor no meu estômago. Aí é físico, eu olho para a sua emoção. Algumas pessoas se retiram para fantasia, isso é muito característico de quem vem desenvolver um transtorno narcisista, se engajam em comportamentos promíscuos, racionalizam e negam as emoções, novamente, uso de álcool, ou acaba fazendo a parentalidade invertida, né? Então, se ninguém cuida de mim, para ter essa pessoa por perto, eu passo a cuidar dela. O que é importante? Nós precisamos desenvolver um sistema imunológico emocional. Como que a gente desenvolve isso? Com as nossas crianças, principalmente, com os nossos adolescentes e conosco mesmo. Então, ajudar a perceber a emoção. Às vezes a gente tem que virar para a pessoa e falar assim, você percebe que o que você está sentindo chama tal coisa? Eu tive uma paciente uma vez que era tudo raiva para ela. E eu virava e falava assim, poxa, você brigou com o seu namorado, sei lá, vocês terminaram, e você só sente raiva? Será que não tem tristeza aí? Será que também não tem mágoa? Né? A gente precisa aprender a dar nome para as nossas emoções. E às vezes a gente não aprende sozinho. Ensinar a ter empatia, que é o vulgo se colocar no lugar do outro. Promover emoções positivas, né? Não é se refugiar num mundo de Alice, né? Então, recentemente eu li um livro muito legal, que eu já deveria ter lido há muito tempo, que é o Fahrenheit 451, e que lá as pessoas, elas sempre eram felizes, não tinha tristeza, era sempre todo mundo muito animado. Mas não é porque não existia tristeza, é porque elas se dopavam e elas viviam num mundo de fantasia, né? Então, quando a gente fala sobre promover emoções positivas, não é viver refugiado nelas, mas é fazer coisas para que eu me sinta bem. Então, se eu encontrar alguns amigos, será que eu vou ficar melhor? Então, poxa, eu vou fazer isso, porque provavelmente vai fazer com que eu sinta alegria. Desenvolver comportamentos assertivos, né? Ser adequado ao comunicar suas emoções, fortalecimento de laços sociais é muito importante. E ajudar a identificar forças pessoais. O que são essas forças pessoais? Alegria, animação, curiosidade, criatividade, amor pelo saber. A psicologia positiva trabalha muito com isso, né? Algumas estratégias que podem ser funcionais para isso.
Então, exercícios de relaxamento para ajudar a reduzir a hipersensibilidade e a hiperexcitabilidade, né? Quando a gente olha nas práticas baseadas em evidências, o relaxamento, prática de mindfulness e exercício de respiração diafragmática, tem muitas pesquisas atestando o como elas são eficazes nos manejos de emoções muito intensas. Distração temporária, tá? Temporária, só durante as crises. Por que isso? Porque senão as pessoas utilizam as distrações para fugir das emoções. Então, num momento de pico muito intenso, eu posso usar a distração para sair da crise, mas aí depois eu entro em contato com a minha emoção, tá? Realização de exercício físico por conta da liberação de hormônios e neurotransmissores que vão aumentar a sensação de bem-estar. Conectar a emoção a valores maiores. Então, às vezes, né? Tristeza. Por que eu tô triste? Poxa, porque tal pessoa significava muito para mim, né? Porque isso, para mim, está relacionado a algo muito importante. Então, ligar a emoção com aquilo que eu acredito, com questões que são minhas, de valores meus. Aí fala sobre substituição de uma emoção por outra mais agradável ou apreciada. A TREC, né, a terapia racional emotiva do Ellis, fala muito isso e eu discordo. Ele tende a usar umas técnicas para substituir a raiva por emoções mais funcionais, né, mais agradáveis. Mas, enfim, eu discordo. Eu acho que essa história de substituir uma emoção por outra não é assim, né? Não é bandejão de emoção, não. A gente precisa aceitar e entender a função da nossa emoção. Então, práticas de mindfulness, programação de atividades prazerosas, isso a gente faz muito com pacientes deprimidos, então, planejar algumas coisas que ele possa fazer ao longo da semana que vai aumentar o bem-estar e compartilhar momentos íntimos. Conversar com alguém, sabe? Ter alguém que a gente possa falar. Às vezes vai ser um amigo, às vezes vai ser um familiar, às vezes essa única pessoa, né, num primeiro momento vai ser nosso terapeuta, mas é muito importante falarmos sobre. Aos terapeutas, né, que estão aqui, que estão para se formar, enfim, é muito importante que a gente preste atenção aos esquemas dos pacientes. Então, como que os pacientes, eles observam as emoções? O Leahy tem um inventário muito legal, que é o LES2, que ajuda a gente a entender como os nossos pacientes lidam com as emoções deles, né? Tem pacientes que eles não aceitam emoções, tem pacientes que tentam racionalizar tudo. Então, para a gente começar uma intervenção bem fundamentada, a gente precisa saber como esses pacientes lidam. Mais importante que isso também, pedir para que o paciente verbalize o que ele entende por alguma emoção. Então, por exemplo, o amor. O amor é uma coisa para mim e pode ser uma coisa diferente para você. Quando eu estou falando sobre amor com os meus pacientes, eu peço para eles, por favor, o que é o amor para você? O que você entende por amor? Né? O que você entende por ansiedade? O que você entende por medo? Entenda a semântica, né? Entenda o significado que o seu paciente atribuiu a cada emoção. Reforce a temporalidade dessa emoção. As emoções, elas não são eternas. Nem a tristeza, nem a alegria, né? Tem uma música que fala que tristeza não tem fim, felicidade sim. Não, tá mentindo o autor. A tristeza acaba, a felicidade acaba, a raiva acaba, o nojo acaba. Embora a gente esteja sentindo naquele momento, ninguém vai viver com um estado emocional intenso o tempo inteiro de uma única emoção. A emoção é como onda, ela vem e vai. É muito importante também a gente normalizar as nossas emoções. Tem pacientes que acham que só eles estão sentindo aquilo. Não, olha, tá tudo bem. E às vezes é legal a gente fazer autoexposição também. Os nossos pacientes, eles acham que a gente não sei, né? A gente é quase um robô para regular as emoções. Eu lembro de uma paciente que eu tive que ela virou para mim uma vez e falou assim: nossa, eu queria muito ser psicóloga, mas eu olho para você e eu acho que eu não posso ser. Eu falei, por quê? Ela é porque eu sou muito irritada. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu sou muito fácil de irritar, eu sou muito irritadiça. Mas, conhecendo isso,
né? A gente aprende a lidar, a gente desenvolve estratégias. E é óbvio, eu não vou ficar irritada dentro da consulta com o paciente, né, gente? Então, na consulta com o meu paciente, eu tô bem, né? E aí, acho que ela olhava para mim e imaginava que eu era quase um Buda deitado, né? Então, normaliza as emoções dos seus pacientes, ensine eles que às vezes a gente tem emoções ambivalentes, né? Então eu posso amar e sentir raiva da pessoa. Então, às vezes, a gente ama os nossos pais, às vezes eles irritam a gente. Eu posso gostar de alguém ao mesmo tempo ter alguma mágoa dela. Isso, uma coisa não anula a outra. E, por fim, terapeutas, né? Cuidado com as suas próprias emoções e com a necessidade de racionalizar. Às vezes, em terapia cognitiva, a gente sempre. E o que você está pensando? E o que você está pensando? E o que está passando pela tua cabeça? E a gente esquece. E o que você está sentindo? E o que isso significa para você? Como que é vivenciar essa emoção? Tá? Para finalizar, o que eu queria trazer para vocês, então? Como se fosse um passo a passo para a regulação emocional, tá? Tanto para nós mesmos, quanto para os nossos pacientes. Esse é um protocolo que ele é aplicado com criança, mas vocês vão ver que a gente tem que fazer com os adultos também, porque eu não sei vocês, mas minha mãe nunca virou para mim e falou assim, filha, olha, isso que você está sentindo é tristeza, e tá tudo bem ficar triste, porque você gostava muito de tal coisa. Não, minha mãe olhava para mim e falava assim, Larissa, larga de drama e engole o choro, né? Então, a gente às vezes vai aprender muito dessas coisas depois de adulto, e às vezes no nosso processo terapêutico, tá? Então, a primeira coisa que é importante, entender sobre a biologia das emoções, porque às vezes a gente sente muitas emoções no corpo, né? E o porquê isso acontece? É porque o nosso corpo está em modificação, por conta das alterações de neurotransmissores, alterações de hormônios e como tudo isso interage. Conseguir evocar emoções. E muitas daquelas emoções que às vezes a pessoa não quer entrar em contato. Tem pessoas que vêm para terapia, elas não querem ficar tristes, né? Então é importante evocar essa emoção e ensinar a pessoa a manejar. Tudo aquilo que a gente corre, né, vai acabar nos perseguindo. Então, se eu corro de algo, é porque eu tenho medo. E aí, no final das contas, aquilo vai voltar para me assombrar. Então, se eu tenho medo da tristeza, eu preciso entrar em contato com ela. Isso acontece com alguns pacientes que estão em processo de remissão, né? Não é incomum pacientes que saíram de transtorno de pânico ou de algum transtorno depressivo ter medo de vivenciar um pico de ansiedade ou um pico de tristeza, como se isso fosse um gatilho para uma queda, né? Para uma nova recaída. E a gente precisa ensinar eles que a emoção é natural e que nós vamos vivenciá-las e que não necessariamente significa uma recaída, né? As emoções estão ali. Um transtorno já é um outro ponto. O transtorno está relacionado a uma desregulação emocional, ligada às estratégias disfuncionais, a questões biológicas, enfim, é muito complexo um transtorno, não é só a vivência de uma emoção. Dar nome, discriminar, entender o que é raiva, entender o que é alegria, entender o que é nojo, entender o que é o ranço, né? Compreender a semântica, que foi o que eu falei anteriormente, o que essa emoção significa para você, quantificar, então, de 0 a 10, colocar em escalas para o paciente entender que, às vezes, a intensidade ou a expressão dessa emoção, ela está disfuncional para o contexto, né? Com criança é muito bonitinho, a gente pergunta, sua emoção é do tamanho de uma formiguinha ou de um elefante? Porque, às vezes, elas não conseguem ter uma clareza de números, né? Aceitar a emoção. Eu costumo falar duas coisas para os meus pacientes. Primeiro, emoção é como se fosse uma visita. Eu não escolho quem bate palma na porta da minha casa, mas eu escolho colocar para dentro e servir café, né? Então, eu não escolho, às vezes, ficar triste, mas eu escolho colocar um filme de fossa, ficar ouvindo Coldplay, me trancar no quarto. Tudo isso, eu estou retroalimentando a minha tristeza. E uma outra coisa que eu falo também é que emoções são como crianças num carro, tá? Você não pode trancar ela no porta-malas e fingir que ela não tá ali, mas você também não vai dar um volante para ela guiar. Local de criança é no banco de trás. Local de emoção é como coadjuvante. Eu tô triste?
Ok, eu tô triste, eu vou pagar meu boleto triste. Eu estou ansiosa, então, sei lá, eu tô ansiosa para tomar uma injeção, porque eu tenho medo de agulha. Eu vou tomar a minha injeção, mesmo ansiosa. Né? Eu não vou deixar de fazer coisas em função daquela emoção. Eu vou agir com a minha emoção, tá? Validar a minha emoção, entender o porquê ela tá ali, identificar corporalmente. É que eu esqueci de trazer, mas a Super tem ela fez uma edição sobre emoções muito massa. E aí ela mostra umas ressonâncias, né, de como as emoções se manifestam no corpo. Então, como a ansiedade vem aqui para o peito, como a raiva vem para a mão, é muito bacana. Como também elas se manifestam facialmente, né, por meio das microexpressões, verbalmente, o corpo, né, então às vezes eu tô com raiva, eu vou para frente, eu tô com medo, eu me encolho. Ensinar, expressar assertivamente, então comunicar essa emoção, reparar, né? Então, às vezes eu falo algo de maneira impulsiva, se eu estou irritado, então, olha, você me desculpe, eu não deveria ter agido dessa forma. E, por fim, relaxar, né? Para diminuir a hiperexcitabilidade, como eu já disse. Eu costumo usar esse esqueminha com os meus pacientes, né? Para saber se alguma emoção ela está desregulada. Então, a intensidade. Eu estou sentindo uma emoção de maneira muito intensa, num contexto que não pediria tal resposta emocional. Essa emoção, ela está perdurando ao longo do dia? Então, vamos pensar. Imagine que eu tomei uma fechada no trânsito, né? Às 9 da manhã. Cara, eu tô, 5 horas da tarde eu ainda tô irritada porque me fecharam. Então, isso pode ser um sinal de desregulação. Frequência. É natural eu ficar triste hoje, ou eu sentir nojo de alguma coisa amanhã, mas todos os dias eu estou triste, todos os dias eu estou ansiosa, todos os dias eu estou enojada. Pode também ser um sinal de desregulação. E a expressão. A minha expressão está adequada com o que o contexto pede? Né? Então, sei lá, eu fiquei feliz por alguma coisa e me deram essa notícia num velório. Eu vou começar a gritar e bater palminha no meio de um velório? Né? Então, esses 4 pontos são norteadores para entender se eu estou vivenciando uma emoção de maneira desregulada. Tá? Por fim, a meta da regulação emocional é reduzir esse sofrimento emocional e não se livrar das emoções. Às vezes o paciente vem do tipo, eu não quero mais sentir ansiedade. Sim, você vai sentir ansiedade e tristeza e medo, porque elas têm uma função na sua vida, né? Elas são importantes, mas a gente vai senti-las de maneira adequada ao contexto. E aí, como diria o nosso Roberto Carlos, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Então, gente, não é sempre que a gente vai ter emoção agradável. Nossa vida não é feita só de flores. As emoções desagradáveis, elas são importantes, né? Elas vão atuar para que a gente possa aprender com o contexto, se comunicar. E também não é bom sentir emoções positivas, né? Emoções agradáveis o tempo todo, porque isso é disfuncional, né? Essa onda de positividade, ela é chata pra um caramba. Não é assim que as coisas funcionam. Né? Na vida real, a gente tem que vivenciar uma gama de emoções. É isso que fala sobre uma vida saudável, né? Então, em alguns momentos a gente vai ficar feliz, em alguns momentos a gente vai ficar triste, e o importante é a gente ter um bom repertório e saber manejar essas emoções a fim de ter uma vida com mais qualidade e dar um passinho para trás no que é referente à psicopatologia e transtornos mentais. Então, é isso, pessoas. Alguma pergunta? Finalizei. Tem alguém aí ainda? Ou vocês foram todos embora e estão deixando eu falar sozinha? Estamos aqui. E finalizei. Pessoal falando, né? O povo que fica pregando gratidão o tempo todo irrita. É o gratiluz, né? Demais. Cara, gratidão é uma coisa tão legal. Só que o fã-clube da gratidão tá acabando com uma emoção muito massa.
é muito viajado, né? A gente ter que ser grato para tudo. Então, enfim, às vezes a gente vê uma galera, não, sei lá, seu carro quebrou, seja grato porque você tem um carro. Meu, deixa eu ficar com raiva porque meu carro quebrou, por favor. Sim, Eu e faz posso parte. experienciar a raiva? Uhum. Entender que faz parte, né? Exato. Posso aproveitar que assim, estou embevecido aqui, estou emocionalmente embargado aqui com tanta coisa boa. Uau, que capacidade de expressar um pensamento, viu? Estou realmente Muito obrigada, agradecido. Renato. Claro, nossa, eu que agradeço, assim, agradeçamos juntos, então. Estou grato também. Muito obrigada. Bom, nessa condução, acho que tem um pouquinho que a Flávia falou na hora que ela trouxe um pensamento sobre a tristeza, lá, Uhum. sobre divertidamente. Assim, você falou, né? A alegria é muito chata, né? Assim, naquele filme, naquela obra, ela primeiro que tem um certo teor de líder, né? Ela que, ela que meio que manda, né? Assim, tipo, os outros vão seguindo ela, né? Uhum. Meio que assim, meio que isso. Mas assim, eu queria trazer essa pergunta, essa reflexão. No caso, a gente enaltece ou valoriza, talvez seja a única das outras que não são legais, né? Sei lá, nojo, inveja, quer dizer, nojo, raiva, tristeza, né? Tudo chato, né? E a alegria, né? Então, assim, essa valorização ou esse enaltecimento, né, da alegria e tudo, ele também talvez abre espaço para a gente, para ser temerário, né? Porque se a gente fica na valorização dessa alegria e até num contexto contemporâneo, né, onde o jovem, o rico, o feliz, né, esses todos os contextos que vão girar em torno da alegria tornam as pessoas talvez vazias, superficiais ou e chatas, né, eventualmente. Então, se você pudesse explorar um pouco assim, não é que eu estou querendo fazer um enaltecimento da tristeza, da raiva, nada, mas assim, que exercícios talvez propor ou que forma lidar para que as pessoas também entendam que não é que é necessário, mas é saudável, né? A gente transitar. Você trouxe isso, mas eu talvez por um pouco mais de luz nisso, assim, né? Uhum. O quanto que é legal transitar pelas outras emoções para a gente poder ter a densidade, a profundidade, a poesia, né? É isso, vai. Eu acho que quando você traz isso, eu pensei um pouco agora nesse momento de pandemia, né? Eu acho que a pandemia acabou nos obrigando, né, a olhar um pouquinho para nós e conviver com emoções desagradáveis. E era uma coisa que me deixava muito incomodada, às vezes abrir o meu Instagram e ver gente furando a pandemia fazendo festa, né? E festando e bebendo, e assim, a gente vê que rolou uns eventos muito grandes, né, e legais durante tudo isso. E você vê que essas pessoas que estavam ali, elas estavam procurando de maneira, sabe, muito desesperada, vivenciar a alegria num momento que não era para a gente estar feliz, né? Não era um momento alegre, era um momento de introspecção, de reflexão, de lidar com o medo, com o incerto, com a tristeza pelas pessoas que nós estávamos perdendo, estamos ainda, né? E aí você vê como as pessoas acabam desenvolvendo uma estratégia disfuncional para lidar com as emoções desagradáveis, que é tentar enfiar elas no porta-mala do carro e ficar bebendo e dançando e com pessoas em festas. Porque o que eu entendo disso? Primeiro, para a gente conseguir vivenciar todo o nosso repertório emocional, a gente precisa ter um certo nível de autoconhecimento. Foi o que eu brinquei com vocês, né? Eu sei que talvez a minha emoção, que é o carro-chefe, é raiva. Eu sou uma pessoa que, às vezes, eu brinco com meu marido. Ele é muito calmo. Acho que por isso que a gente está há 13 anos juntos. Mas, assim, tem coisas que para ele tá muito bem, e eu já tô assim, meu, isso tá me deixando um pouco irritado. Pensando nisso, o que eu vou fazer? Eu vou observar para mim, né? Eu vou olhar para mim e observar.
Então, eu vou criar estratégias de lidar com essa raiva, eu vou entender o que ela está me comunicando, eu vou olhar para o contexto e buscar evidência se faz sentido ou não eu sentir essa raiva, eu vou diminuir a minha hiperexcitação. Então, a primeira coisa para a gente vivenciar emoções desagradáveis é o autoconhecimento, é entender o quanto essa emoção é presente, o quanto ela é prejudicial para mim e criar estratégias para lidar. Segundo, uma vida com plenitude, uma vida completa, ela não é uma vida só de eventos positivos. Então, olha para música, para literatura. Eu não sei vocês, mas as músicas mais bonitas que eu conheço, elas são músicas com letras muito tristes, né? Então, sei lá, tem O Mundo é um Moinho, do Cartola. Gente, essa música, ela é muito triste. A melodia dela é triste e tem uma beleza nessa tristeza, né? É claro, não que a gente deva exaltar nem a alegria, nem a tristeza, a gente não tem que fazer juízo de valor, a gente tem que simplesmente vivenciar, né? Então, uma pessoa que tem uma saúde mental, que a gente pode dizer que é uma saúde mental adequada, funcional, ela é capaz de vivenciar todo esse rol de emoções, ela dança, né? Ela consegue passear entre todas essas emoções de maneira funcional, então com intensidade adequada, com duração adequada, sem precisar fugir de nenhuma delas. Então eu posso vivenciar o nojo sem precisar fugir do nojo. Eu posso aceitar que eu tenho medo, entender que esse medo me comunica coisas e não precisar fugir desse medo. As pessoas que se refugiam nessas alegrias instantâneas, né, nessas felicidades instantâneas, elas provavelmente têm muita dificuldade de lidar com emoções desagradáveis, né? Elas não conseguem entrar em contato com essas emoções e entender que tá tudo bem, elas vão embora, elas não são eternas, elas não estão ali para ficar para sempre, né? Então, o que eu poderia dizer? Se você tem medo de alguma emoção, você deveria procurar um profissional para te ajudar a entender o porquê desse medo, o porquê dessa esquiva, porque você provavelmente está usando alguma estratégia não funcional para que ela não apareça na tua vida, né? Então, voltando ao divertidamente, né? Quando a gente olha para os personagens, eu falo que a alegria ela é irritante. No começo do filme, ela é insuportável, porque ela acha que só ela é boa, que só ela faz bem para Riley, né? Que só ela é importante. Mas no final, quando ela percebe que não tem uma primazia de uma emoção sobre outra, e que todas elas devem viver de maneira harmoniosa para que a menina fique bem, ela começa a ficar um personagem mais agradável, né? Então, eu não sei se eu consegui responder sua pergunta, Renato, mas é mais ou menos isso. Não, sim, acho que você trouxe mesmo, é justamente essa permissão de navegar, de, na verdade, não ficar tão, vamos dizer assim, fechado ou fechar com uma delas como sendo a que eu escolho, né? Porque não é assim, né? Portanto, por não ser assim, ter esse prazer de transitar, de trafegar, de navegar por esses mares todos, né? Acho que Sim. sim, acho que você trouxe legal essa forma de colocar, porque, de novo, né, esse enaltecimento da felicidade, da alegria, ele não, acaba trazendo, talvez, para uma sociedade uma visão até meio que disfuncional, né? A gente acaba ficando sem devida digestão dos episódios que nós passamos. Você me disse, né, da pandemia, tudo assim. É necessário, né, observar o estrago e tudo mais, e ao mesmo tempo o que eu faço. E aí tem todo esse arsenal, né, essa diversidade de possibilidades para eu estruturar
não sei se a palavra seria estratégia, mas um repertório, né, para trabalhar esse ensinamento que é Uhum. intenso, né? Então, acho que sim, sabe? Essa contribuição, você trouxe uma forma de observar, de a gente visitar essas emoções, muito gostoso, assim, de a gente poder sentir com as sensações e os sentimentos muito agradavelmente, né? Então, valeu mesmo. Tá, Feliz. é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguma consideração? O André colocou aqui no chat, né? As redes sociais ajudam a vender essa ideia de felicidade o tempo todo, não é mesmo? Então, a frequência de felicidade que eu observo nos outros pela rede é geralmente menor do que a frequência da felicidade que eu observo em mim. Todos os dias tem alguém feliz no feed. E quando a gente olha isso, parece que às vezes o problema somos nós, né? Então tá todo mundo feliz o tempo inteiro, tá todo mundo alegre, e no final das contas, por que eu não consigo estar feliz todos os dias e o tempo inteiro? Será que eu tenho algum problema? Aí eu começo a ficar triste ou irritada porque eu não estou feliz como eu deveria estar feliz, né? Eu crio um senso de obrigação de felicidade. E não é assim. Gente, todo mundo. Eu tenho uma paciente que fala um negócio que eu acho muito legal. Quem vê close não vê corre, né? Então, assim, a gente vai vender uma ideia de vida que é agradável para as pessoas, né? E é importante que a gente saiba que aquilo que nós estamos fazendo naquele momento, os outros também estão fazendo conosco. Ninguém é feliz o tempo inteiro. E se a pessoa está feliz o tempo inteiro, ela deveria procurar um profissional, porque provavelmente ela tem estado de mania. Ela está vivendo em euforia, é disfuncional. Flávia, você falou, eu acho que seu microfone está muito alto. Eu concordei com você. Ah, tá. Eu não sei se você conhece, você falou do Ekman. Tem um site dele que ele desenvolveu, inclusive, com o Dalai Lama, em algumas das pesquisas e de estudos deles, que é o Atlas das Emoções. Já teve Não vi, contato? Vou mandar o link aqui para vocês. É por bem favor. interessante, porque ele vai trazer tudo isso que você comentou, né, durante essa exposição, e ele vai trazer as 5 emoções básicas, né, ele não coloca surpresa aqui, Uhum. mas às vezes o mesmo gatilho, ele pode gerar emoções diferentes, né, e consequentemente reações diferentes. E é uma plataforma interativa, deixa eu colocar o link aqui, porque você pode observar as diferentes reações, respostas, e aí ele traz também algumas estratégias para lidar não só com as emoções básicas, como também com as emoções secundárias. Ele está em inglês, ele tem inglês, espanhol, italiano, e agora ele está disponível em português, que até pouco tempo não Opa! estava. Não a gente que lute, né? Mas é bem legal. Manda o link. Ai, que ótimo, já vou salvar. E o Leonardo também comentou, né, um exemplo que eu acho bem bacana, que eu dou para os meus pacientes, é que a nossa vida é igual aquele aparelho de controlar os batimentos cardíacos. Tem altos e baixos, se ficar plena porque a vida acabou. Muito bem colocado. Ótimo, Léo, adorei a analogia. Muitas vezes a gente buscar estar o tempo todo, estar feliz, né, mas estar tudo bem, não estar bem, faz parte da nossa vida, os momentos de dificuldade, qual graça seria se a gente tivesse uma vida 100% boa? Iríamos aprender como? Exatamente. Como eu disse, né, o exemplo do Fahrenheit 451. A gente recentemente montou um clube do livro. Eu falava que achava que o ápice da vida adulta era pagar boleto. Não é. É quando você tem um clube do livro, entendeu? Então, assim, recomendo, é muito legal. E a gente leu esse livro e é muito doido, porque ele é uma distopia, então, né, vai trazer aquelas sociedades que, infelizmente, não estão assim tão fora do que a gente vive, mas isso mostra de como as pessoas lidavam com a tristeza.
eles não lidavam. Eles ficavam o tempo inteiro se distraindo, e eles falam de umas telas, né? Que a gente pode fazer uma analogia com as nossas redes sociais. Então, o tempo inteiro interagindo com pessoas por telas, e quando batia um tédio, uma tristeza, eles tomavam uma medicação. E aí, quanto mais intensa essa tristeza, mais intensa essa medicação, a ponto, às vezes, de ele existia como se fosse um serviço de desintoxicação imediata dessas pessoas. Então, elas tinham uma overdose, chegava, desintoxicava, elas não lembravam de nada, elas não lembravam que elas ficavam tristes, que elas tomavam a medicação, e continuava todo mundo feliz. E aí a gente começa a ver como o negócio, desculpa a palavra, mas assim, despiroca total. Porque eles perdem a empatia, eles perdem a noção de justiça, de certo e errado, porque eles não sentem raiva, eles não sentem tristeza. Eles estão numa analgesia emocional que só tem alegria, felicidade e euforia. É um livro muito bacana, né? Muito legal para conversar com pacientes que às vezes têm essa busca incessante por um estado de alegria e bem-estar constante, né? A gente oscila, é bem isso mesmo, altos e baixos. E como traz danos viver essa felicidade o tempo inteiro. A gente perde a capacidade de ser empático. Então, se eu perder a capacidade de passar na rua e ver uma pessoa em situação de rua e eu me entristecer por isso, eu estou perdendo parte da minha humanidade também, né? Então, esse repertório das emoções é o que nos transforma em humanos. Porque inteligência artificial que a gente já tem alguns robôs que a gente interage, então tem a Siri, tem os comandos de voz do Google, que eles têm um processo cognitivo, a gente tem robôs que fazem coisas por nós, mas a emoção até agora é uma coisa muito nossa, né? Então, por que não vivenciar tudo que a gente tem no menu? É isso. Alguém mais tem alguma consideração? Alguém? Acho que podemos finalizar. Finito. Lari, quero agradecer muito, muito, muito. A Lorena já agradeceu aqui também, né, em nome da Uriel, o Renato e eu mais uma vez, e acredito que em nome de todos, né? Ótima explanação sobre o tema, foi muito importante para agregar nosso conhecimento, né? E espero que todos tenham aproveitado também e sigam, né, nós, a Lari, nas redes para acompanhar também o nosso trabalho. Pessoal, como eu disse, foi uma honra, adorei o convite, de verdade, fiquei muito, muito feliz. Acho é um tema muito bacana, gosto de falar sobre, né? Foi muito legal dividir, ter essa discussão com vocês. Estou à disposição da Uriel quando vocês precisarem, adoro essa parceria. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês na tarde de hoje. E o que precisarem é só gritar. Muito obrigada. Gratidão. 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 Então, um beijo, pessoal. Um beijo, bom descanso, bom fim de semana a todos. Para nós. Para nós. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.